Hoje nós teremos conosco a Mônica Mongelli. Ela é uma especialista em patrimônio cultural, e ela vai apresentar para a gente uma palestra tratando de questões muito importantes dentro desse campo do patrimônio, em especial as paisagens culturais, que dão nome para o nosso seminário, e que é um assunto muito atual, muito interessante para pensar a relação entre a história, a memória, o espaço, a cultura, a natureza e as coisas construídas pelos homens e pelas mulheres. Bom, a Mônica, nossa convidada de hoje, que eu gostaria de agradecer muito por ter aceitado esse convite, ela é arquiteta e urbanista pela Universidade de São Paulo, tem mestrado também em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, UNB, e atualmente é servidora efetiva do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e coordena a área de paisagem cultural, além da identificação e reconhecimento no Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, o DEPAN do IFAM, até hoje. Bom, Mônica, bem-vinda, mais uma vez, obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a sua palestra vai ser muito aproveitada. Para quem está chegando, vale a pena explicar que essa palestra vai ser dada em duas partes, tá? Então a gente vai publicar uma primeira parte e depois uma segunda parte, mas a Mônica vai explicar um pouquinho melhor como que vai ser isso. Bom, Mônica, sem mais delongas, eu te passo a palavra, boas-vindas e tá com você. Então, muito obrigada, professora Ana Luísa Ribeiro, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Queria também cumprimentar os ouvintes todos, né, e dizer que até que foi bom esse sentido da gente se aproximar por meio das redes, né, da parte digital toda, que permite esses encontros, né. Antigamente a gente precisaria de passagem diária, toda aquela programação, e na verdade nesse contexto em que ainda está um pouco cada um nas suas casas, né, isso permite e favorece esses encontros. Então, cumprimento a todos os ouvintes, acho que aí do oeste da Bahia, né, também, principalmente, agradeço, e é isso que a Ana falou. A minha fala é sobre patrimônio cultural, né, eu sou do IFAM, que é uma autarquia federal, já foi vinculado ao Ministério da Cultura, hoje é vinculado ao Ministério do Turismo, faz parte do governo federal, né, do Brasil também, e eu vou falar sobre patrimônio cultural e paisagem cultural. Aí eu separei em duas partes as palestras, porque o conteúdo estava um pouquinho grande, ia demorar bastante, e a gente achou melhor focar a primeira parte num panorama, uma visão sobre o panorama internacional e o panorama nacional, e o instrumento da chancela da paisagem cultural, porque ele é inovador. É isso que eu vou explicar. A segunda parte já é mais aproximada nos casos que a gente teve feitos, né, aqui com inventário no Brasil, uma série de experiências mais palpáveis, né, do IFAM trabalhando em conjunto com comunidade. Então, a gente achou bom separar os dois conteúdos e eu vou passar aqui para a apresentação. Muito obrigada, Ana, pelo convite, espero que dê tudo certo por aqui. Obrigada. Boa palestra. Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. É porque eu não pus o compartilhar. Eu sou um pouquinho ruim para essas coisas. Normal. Demora um pouquinho para aparecer. Não tinha nem apertado e não tinha como, né? Aparecer. Agora, será que tá indo? Sim. Que ótimo. Então, palestra sobre patrimônio cultural e a categoria de paisagem cultural, a parte 1. Eu pus como título dessa palestra, então, o campo do patrimônio cultural e as inovações por meio do instrumento de reconhecimento e preservação dos bens, denominado chancela da paisagem cultural. Eu vou falar sobre o panorama internacional, essas imagens abaixo são todos exemplos de paisagem cultural internacional, né? E vou falar também do panorama nacional. Então, o que eu preparei como conteúdo para a palestra? Primeiro, abordar o que é patrimônio cultural, que se entende, né, sobre patrimônio hoje, a base da Constituição Federal de 88, um pouquinho da legislação que a gente tem, e vou mostrar a categoria da paisagem cultural no campo internacional do patrimônio, né, com ênfase para a Unesco e para o Conselho da Europa, que tem a Convenção da Paisagem Europeia, né? E por quê? Porque esses marcos documentais, essas cartas patrimoniais, influenciam os países do Ocidente. E o Brasil também assina os documentos referentes à Unesco, né? Então também passa
a adotar políticas em consonância com o que o campo internacional fala sobre patrimônio. Vou falar também do panorama nacional e da criação do instrumento da chancela da paisagem cultural brasileira. Então, começando, o que é patrimônio cultural? Numa definição bem básica e bem abrangente. O patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo, de uma comunidade. Está presente em todos os lugares e atividades, nas ruas, nas casas, nas danças, músicas, artes, nos museus, escolas, igrejas e praças, nos modos de fazer, criar e trabalhar, nos livros, na poesia, nas brincadeiras, nos cultos religiosos. Então, ele faz parte do cotidiano e estabelece as identidades que determinam os valores de um povo. Quando a gente fala em patrimônio cultural, está falando em tradição, em legado, em herança, e inclusive também no sentido de reivindicação de direitos, né, em relação ao que deve ser preservado, o que deve ser garantido e salvaguardado para gerações futuras. Então, numa definição bem abrangente, que inclusive o Instituto de Museus também usa, né, patrimônio cultural diz respeito à produção humana que propicia a consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia. A definição é muito próxima também das definições que a gente tem de cultura, né, que está nesse universo. Trouxe algumas imagens aqui que são até de inventários. Inventários são estudos temáticos, né, que a gente faz no campo do patrimônio, em diálogo com a comunidade, quando realiza trabalho em campo. Então, essas imagens vieram, inclusive, do inventário do Rio São Francisco, que depois eu vou falar para vocês, mas é no intuito de mostrar isso, que o patrimônio está presente em práticas sociais, no saber fazer, nas materialidades, são edificações também, né, todos os bens criados, nos usos e apropriações deles, nas tradições, festividades e celebrações. Está diretamente vinculado à vida da população, né? Pela Constituição, o que a Constituição diz sobre patrimônio cultural no artigo 216? Semelhante com o que eu falei num termo abrangente, né, que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, documentos, edificações, objetos, né, demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, uma série de coisas que vão funcionar para a gente atribuir o valor, né, e reconhecer como parte da identidade dos povos, identidade da nação, a capacidade criativa, cultural e o que vem como produto disso, né. Então, aqui para mostrar para vocês, de novo, são imagens também que eu peguei do inventário feito do Rio São Francisco, né, para vocês verem que toda a parte cultural relacionada à vida de um povo se expressa também no que é criado, nas festividades. Essa embarcação amarelinha que está aí, por exemplo, é a canoa de toldo, muito importante para o Rio São Francisco. Ela foi tombada, o tombamento, que eu vou mostrar para vocês também, de patrimônio material, bem móvel, né? Significa que se reconheceu uma série de valores ali, nesse tipo de embarcação, na forma como foi concebida, na circulação para aquele espaço, a criação plástica, né? A parte inventiva e também os conhecimentos passados de geração em geração relacionados à navegabilidade do rio, à condição do tempo, dos ventos, né, as dimensões dessa vela, tem toda uma parte projetiva, cultural, plástica, e um entendimento que às vezes nem é erudito, mas é da própria experiência humana naquele lugar, né, e conhecimentos passados de geração a geração. Vem com tradições também e heranças culturais, às vezes até de outros países, né, que são muito antigas, e a gente cria em cima de todo esse legado. Então, falando, já que eu falei de outros países, como é o patrimônio cultural, como é que foi criado esse campo lá na sua origem, o que é essa noção? Então, a noção de patrimônio cultural e de proteção a monumentos históricos e artísticos, vou falar bem sobre esse nome, monumentos, se constitui na França, no século XIX, no contexto da pós-Revolução Francesa, né, porque estava havendo uma destruição massiva de objetos simbólicos do antigo regime, da aristocracia, né, da igreja, da monarquia absolutista de então. E aí, com a destruição dos objetos, iniciou-se um movimento de proteção para objetos e monumentos mesmo históricos e artísticos que faziam parte da história da França, né, do país, que alimentariam a ideia de nação, contribuiriam para trazer sentimento de unidade, né, e que era importante ser protegido pelo Estado.
E aí passaria por inspeção, que hoje em dia é chamado também fiscalização, em forma de que não se perdesse, não houvesse vandalismo ou destruição, né, e que seu usufruto fosse garantido para gerações futuras. Então, na França do século XIX, vocês veem que é bem antiga essa tradição de lidar com patrimônio nessa relação entre o Estado e a sociedade brasileira, que é o que a nossa Constituição também faz, né? Ela é a carta magna para reger as leis, né, do Estado brasileiro em relação à sociedade. No Brasil, as primeiras propostas de lei para proteção ao patrimônio cultural foram de 1930, muito antigo também. Tinha personalidades dos diferentes campos de conhecimento científico, né, arqueologia, história, artes, e que estavam envolvidas e formulando projetos de lei, cada um puxando a sardinha para o seu lado, do que achava que deveria ser o patrimônio nacional. E aí, foi também nessa década, né, em 1937, que o IPHAN, que é o órgão no qual eu trabalho, e que mantém essa sigla de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi criado. E a nossa legislação mais antiga de proteção de patrimônio é o tombamento. E essa lei, de 1937, continua vigente. Mas eu vou mostrar para vocês isso, que no início do tombamento estava muito relacionado à noção de monumento. Está no próprio texto, né, que é de então. Esse texto é datado de 37, ainda que ainda vale até hoje. Mas ele define o patrimônio histórico e artístico nacional e institui o instrumento de tombamento. E aí fala que constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer pelo seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. E vai dizer que equiparam-se aos bens ao que se refere o presente artigo e são também sujeitos ao tombamento os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Então, o que significa isso? Que a gente está falando de monumento nessa época, monumento com valor de arte e história. A história está muito relacionada a fatos memoráveis, então até as narrativas históricas tinham uma eleição ali do que entrava, o que não entrava na visão, principalmente do Estado, porque é um instrumento mais centralizado, né? E os monumentos naturais, apesar de entrar aqui paisagens e sítios, ainda estão muito tributários e relacionados a essa noção de arte e história, né? E aí tem esse sentido estético muito profundo. A parte da natureza está muito relacionada àquelas arquiteturas de igreja, por exemplo, aos bens eruditos, né, construídos arquitetonicamente, monumentais. E, às vezes, essa natureza entra até como pano de fundo para a arquitetura, porque o olhar estava muito para esse patrimônio que, ao longo do tempo, acabou sendo priorizado, né, na nossa instituição e no que há de reconhecimento do patrimônio cultural. Estou passando aqui, mas tem hora que ele fica pensando e aí não vai, demora um pouquinho. Ai, ai. Então, aqui, com o passar do tempo, de 1930 até hoje, é que houve uma expansão que a gente diz tipológica, cronológica e geográfica em relação ao campo do patrimônio. O que significa expansão tipológica? Que entram cada vez mais outras categorias de preservação do patrimônio. E que a forma de olhar o patrimônio é outra, não é mais tanto aquela questão dos fatos memoráveis da história nacional e alguns temas padrão, né? Tipo Tiradentes, que a gente vai ter aqui, o barroco mineiro, né? Aquelas coisas. Não é apenas isso. Outras formas de patrimônio, outras formas de manifestação cultural e de expressões entram para compor o campo. Então, a expansão cronológica também é porque, no campo do patrimônio, tem muito um olhar um pouco viciado, né, para a arquitetura, por exemplo, desse barroco colonial. Tem muitos tombamentos, né, em Minas Gerais, vocês devem se lembrar das cidades mineiras, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina, também um pouco do patrimônio modernista, muita coisa na antiga capital, que era situada no Rio de Janeiro, a época em que o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi instituído. Então, com o passar do tempo, essa questão cronológica também é reavaliada, entram outras questões que importam para o patrimônio, né? Por exemplo, aqui embaixo a gente tem um patrimônio rural, uma fazendinha, né? E a forma também de construção muito relacionada ao local. Esse telhado é feito de cantaria de pedras tiradas da região, tem um encaixe super específico,
Então, são outras formas de arquitetura, que não é só dos palácios, palacetes, conventos, fortes, são outras coisas mais prosaicas e relacionadas ao cotidiano, que ainda assim tem valores culturais embutidos, tem a tradição dos povos, né, e tem muito do saber fazer em relação àquilo. E é nessa ampliação do campo, geográfico também, que eu não disse, é porque se a gente olhar hoje em dia como o patrimônio nacional está representado, por meio do que foi tombado e do que foi valorizado, tem uma concentração muito grande nas capitais, e igual eu falei, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, são os que têm os maiores bens, maior número, né, de bens, não maiores bens, mas o maior número de bens. Por quê? Porque implica um olhar um pouco viciado, talvez, nessa arquitetura, também de origem eurocêntrica. Então, tem outras formas de patrimônio que, se você for olhar no Tocantins, no Acre, em Roraima, tem super poucos reconhecimentos. E é uma questão também do diversificar o olhar para compreender outras manifestações e o que mais também faz parte desse patrimônio a ser legado para gerações futuras e que deve ser preservado. Então, quando eu disse desse processo de expansão da década de 30 até hoje, está relacionado a isso, categorias, né, o tipo de expressão no tempo, reconhecido, e essa questão da diversidade geográfica também, para a gente conseguir uma variedade bem maior de reconhecimentos. E aí eu vou olhar, então, voltar para o campo internacional, igual eu falei para vocês, a Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é um organismo internacional que criou em 1972 a Convenção sobre Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Depois o Brasil vai assinar essa convenção. Então, ele também faz parte de todo esse jogo, né, que está em torno do patrimônio no campo, no mundo ocidental. E quando a Unesco cria essa convenção, ela faz uma cisão, ela divide o que é o patrimônio cultural do que é o patrimônio natural. Então, para bens culturais, para o patrimônio cultural, entram monumentos, conjuntos e sítios. E para o patrimônio natural, entram monumentos naturais, formações geológicas, fisiográficas e zonas que sejam habitat de espécies ameaçadas e sítios naturais. E aí vocês vão ver que, assim, os bens culturais, tradicionalmente, são tratados e têm as candidaturas a patrimônio encaminhadas pelo que era o Ministério da Cultura, e que hoje é do Turismo, e enfoca as questões culturais. Ao passo que os bens naturais têm suas candidaturas encaminhadas pelo Ministério do Meio Ambiente, aqui no âmbito do Brasil, que assina a convenção. Então, o Ministério do Meio Ambiente muitas vezes está preocupado com essas questões que são também importantes, né, que são as ambientais, biológicas, por exemplo, conservação de ararinha azul, né, conservação das florestas, coisas que não podem se perder no sentido da biodiversidade da parte ambiental. Só que, assim, na trajetória do campo, também tem um sentido um pouco anacrônico, porque essas divisões, às vezes, também geram uma confusão. Então, por exemplo, no campo ambiental, várias vezes eles excluem população local das unidades de conservação, dos parques nacionais, quem é residente, as comunidades relacionadas aos bens, porque eles estão protegendo a parte ambiental, os ciclos da natureza, né, a parte genética, dos bichinhos, das florestas, da fauna, flora, e aí exclui quem mora lá tradicionalmente. E, por seu lado, da parte cultural, muitas vezes a gente se focou em monumentos e coisas que têm essa tradição de reconhecimento de arquitetura erudita, né? Da pedra e cal, que o pessoal até fala, daquilo que está mais representado no nosso litoral também, né? Em Salvador, em Recife. Mas e as outras expressões? Então, uma das inovações de institucionalização de paisagem cultural é vencer dicotomias, pelo menos é o que está se tentando nessa questão de progressiva ampliação de conceitos e tipologias, né? Então, foi ainda na Unesco, ela foi precursora para institucionalizar essa categoria de paisagem cultural como parte do patrimônio, né? E na sua 16ª sessão, em 1992, que foi realizada lá nos Estados Unidos, a categoria de paisagem cultural foi incluída na lista do patrimônio mundial. Passou a integrar, né, também além daquelas outras coisas que já estavam na Convenção do Patrimônio Mundial. E o que são paisagens culturais? São bens culturais, é da esfera cultural, paisagem cultural, que representam obras conjugadas do homem e da natureza, a que se refere o artigo 1º daquela convenção, que eu comentei com vocês, e que ilustra a evolução da sociedade humana e sua consolidação ao longo do tempo, sob influência de condicionantes físicas e ou das possibilidades apresentadas pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças econômicas e culturais externas e internas. Então, paisagem cultural é um tipo de expressão que conjuga forças sociais e forças naturais,
é a população relacionada a um território específico. É um tipo de bem que até então não estava priorizado, quando se olhava o que compõe o patrimônio. Isso não só no campo brasileiro, mas no campo internacional também. E a Unesco fez a definição de subcategorias de paisagem cultural, que eu vou mostrar para vocês com exemplos e fotografias, para não ficar chato, e também para dar uma ideia melhor do que eles estão compreendendo nessas subcategorias. A primeira subcategoria de paisagem cultural para a Unesco são as paisagens claramente definidas. O que é isso, claramente definido? É a paisagem que é criada intencionalmente pelo homem e muitas vezes por meio de projeto, por meio de planejamento do espaço físico. Né? Ela tem um desenho, tem toda uma atividade que reconfigura ela. Essa atividade é projetada. Vou mostrar exemplos. Tem também as paisagens evoluídas organicamente, que são aquelas paisagens contínuas, né, que mantém. E se divide em dois tipos. Ou é paisagem fóssil, ou paisagem relíquia, que eu vou mostrar para vocês, que revela um tempo pretérito que já não existe mais. Mas ela tem marcas, ela tem vestígios, remanescentes materiais que contam de uma história do passado. E a paisagem contínua, que é aquela que se mantém sendo agenciada e que a gente tem as práticas culturais no dia a dia, transformando essa paisagem. O terceiro tipo é a paisagem cultural associativa, que não é necessariamente o agenciamento do meio, mas são os grupos sociais tendo relações imateriais, relações de memória, símbolos, né, parte simbólica, religiosa, relacionada a monumentos, por exemplo, do patrimônio natural. Então, vou mostrar para vocês com imagens do que a Unesco já inscreveu como paisagem cultural, para ficar mais fácil a visualização. Essas primeiras fotografias que eu trouxe para vocês são do Vale do Loire, na França, mostrando o exemplo de paisagem claramente definida, que é aquela intencionalmente criada pelo homem, aquela paisagem arquitetônica, né, de arquitetura paisagística, desenhada por meio de projeto relacionado a monumentos. O exemplo de paisagem fóssil que eu mostrei para vocês é a paisagem relíquia. Essa, por exemplo, é relacionada a um comércio antigo, que já não tem mais, que era o da Rota da Seda, né? E aí ficaram essas formas físicas que contam a história de um tempo passado, é uma paisagem um pouco arqueológica, são ruínas, e hoje em dia as práticas não existem mais dessa forma. Esse é um exemplo da paisagem em contínua evolução. O que eu trouxe para vocês é a paisagem cultural do agave, no México, relacionada à produção do destilado tequila, é uma bebida que tem até um bichinho chamado gusano dentro dela. Existe toda uma prática, né, cultural relacionada à produção dessa bebida, e os campos são feitos assim, então é uma paisagem rural agrícola, manejada continuamente pelo homem, né, e que também gera vários produtos que têm a ver com a identidade mesmo no México, e até fortifica, amplia o turismo. E aqui também a gente tem, como exemplo nosso, mas mundial, porque o Brasil é signatário da Convenção do Patrimônio Mundial, então a paisagem cultural do Rio de Janeiro foi inscrita como patrimônio mundial. E aí deu-se destaque para o que seria também dentro dessa paisagem, né, aquele do intencionalmente criado, né, por exemplo, com passeio público, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas também tem essa relação associativa, né, com a Floresta da Tijuca, a própria imagem tão forte do Cristo Redentor olhando a Guanabara, protegendo a Guanabara e a população. Então, o dossiê para candidatura a patrimônio mundial, dossiê é uma produção quase de um livro, assim, são estudos que você faz relacionados à argumentação sobre o patrimônio, a junção de documentos sobre tudo que importa para a compreensão daquele espaço, sua história, sua geografia, sociedade, economia, uma série de coisas enfocando a importância do patrimônio. E esse dossiê feito se chamava Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar. Então é muito bonito, porque é o mar de morros, né, da geografia do professor Aziz Absaber, que ele fala, relacionado com a Baía de Guanabara, que é um espaço totalmente específico, e também com aquele ambiente continuamente agenciado pela população carioca, que tem suas formas físicas muito definidas, tem uma arquitetura também, que a parte colonial dela é muito importante, igual eu falei para vocês, Rio de Janeiro foi a antiga capital, né, então ainda tem muitos monumentos também que contam a história da cidade ao longo dos séculos, né, tudo isso foi valorado nesse dossiê, e é um exemplo. E por último, aquele exemplo de paisagem associativa que eu disse, aqui são florestas, né, e o Monte Sagrado e a peregrinação que acontece no Japão, relacionado o templo com a floresta, com tudo isso. A floresta, nesse caso, não é agenciada igual no caso do Rio de Janeiro, que foi uma floresta, a Floresta da Tijuca, né, ela foi reflorestada também no século XIX, né,
Aqui não, aqui o monumento natural ele está mais no seu estado e o que acontece são apropriações de sentido imaterial, religioso, simbólico, né, relacionado a esse meio. Então foi valorada essa paisagem também. Então o que acontece no campo do patrimônio? O Unesco e o ICOMOS o que é? Um organismo internacional relacionado aos monumentos e sítios. É um braço para auxiliar a Unesco na parte cultural, que eu falei para vocês que tem aquela divisão, né? Então, o ICOMOS é o braço que relaciona a parte de monumentos e sítios, e tem a IUCN, que é a parte mais relacionada à questão ambiental, às espécies endógenas, né? Ao ambiente, aos ciclos de vida, ararinha azul, golfinho, todas essas coisas que importam da parte ambiental, ecológica e biológica. Então, no campo do patrimônio cultural, o Unesco e o ICOMOS estão reconhecendo o termo da paisagem cultural, que abrange uma variedade de manifestações interativas entre o homem e o ambiente natural. As paisagens culturais muitas vezes refletem técnicas específicas de utilização sustentável das terras, levando em conta as características e os limites do ambiente natural, assim como uma específica relação espiritual com a natureza. Essa parte do uso das terras tem muito a ver com as paisagens agrícolas e rurais, né? Por exemplo, também o que eu mostrei para vocês, a paisagem da Agave, né, está utilizando as terras. E aí questões de biodiversidade também importam, a forma como está fazendo esse agenciamento. E aí existem outros exemplos também, mas a existência permanente das formas tradicionais de utilização de terras sustenta a biodiversidade, né, a diversidade biológica em muitas partes do mundo. Então, a Unesco está passando a reconhecer algumas coisas que a gente no Brasil aqui tem muita experiência também, que é o agenciamento da terra, né, e por exemplo, que comunidades quilombolas fazem muito bem, algumas comunidades indígenas também, que é do manejo tradicional da terra para a agricultura, mas de uma forma que gere biodiversidade, que tenha saberes e referências culturais associadas àquele local. A gente tem, por exemplo, no âmbito do patrimônio imaterial aqui no Brasil, o cultivo da mandioca no Alto Rio Negro. São muitas espécies de mandioca e estão relacionadas aos mitos de origem para os indígenas, né? E tem uma série de coisas relacionadas à divisão de tarefas e questões antropológicas, do que é o papel da mulher, o que é o papel do homem naquele grupo social, naquela forma de organização, e tudo relacionado ao cultivo de mandioca. Então, para compreender essas coisas, precisa de uma série de estudos, por isso que é feito o dossiê também de paisagem, né? Nesse caso, do sistema agrícola tradicional, que teve do Alto Rio Negro, na Amazônia, mas também teve das comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, em São Paulo, os estudos foram conduzidos por aqui, não se tentou o patrimônio mundial, não. Na verdade, foi registrado como patrimônio imaterial no âmbito do Brasil mesmo, por enquanto. Então, eu ainda estou na trajetória, né, 1992, o que a Unesco reconheceu, aqui 1995, que é o Comitê dos Ministros do Conselho da Europa. Nesse caso, é o âmbito dos ministros dos países europeus, não é internacional abrangente como a Unesco, em que entra a América Latina, a Ásia, a África. Aqui é só no âmbito da Europa. Mas, de todo modo, eles formularam uma recomendação e também foram um pouco pioneiros nessa questão de tratamento de paisagem cultural no campo do patrimônio, né? Então, eles estabeleceram que as áreas de paisagem cultural são partes específicas, topograficamente delimitadas da paisagem, formadas por várias combinações de agenciamentos naturais e humanos, que ilustram a evolução da sociedade, seu estabelecimento, seu caráter através do tempo e do espaço, e quanto de valores reconhecidos têm adquirido social e culturalmente em diferentes níveis territoriais, graças à presença de remanescentes físicos que refletem o uso e as atividades desenvolvidas na Terra no passado, experiências ou tradições particulares, representações em obras literárias ou artísticas, ou ainda pelo fato de haverem ocorrido fatos históricos. Esse documento, de 1995, ele fala também de ação integrada de planejamento, o planejamento territorial contemplando as outras políticas públicas setoriais, né, tendo relação com políticas ambientais e sociais para a gestão desse tipo de território, que foi encarado como uma porção específica, né, com caráter de paisagem cultural. E aí a ideia é também contemplar diversos interesses, os culturais, históricos, estéticos, arqueológicos, etnológicos, ecológicos, simbólicos, econômicos, sociais. Então, uma leitura bem abrangente da porção territorial, né? E esse documento do Conselho Europeu deu origem à Convenção Europeia da Paisagem, que foi assinada em Florença, na Itália, no ano de 2000. Esse foi o primeiro tratado internacional exclusivamente dedicado à paisagem, porque a Unesco trabalhava outras coisas também, né? Aqui vai ser só a paisagem. E foi um instrumento de natureza conceitual e orientadora, proclamado pelo Conselho da Europa,
que tentava promover proteção, gestão e planejamento das paisagens ali no âmbito europeu. Nesse documento, Convenção Europeia da Paisagem, o termo paisagem foi definido como qualquer parte do território, tal como a percebe a população. Então, a questão da percepção é importante, cujo caráter seja o resultado da ação e da interação entre fatores naturais ou humanos. E aí vem as orientações sobre como é que aplica, né, essa convenção, e aí tem medidas que eles sugerem para os países que integram ali o Conselho da Europa, cada país fazer as suas aplicações, né, de medida, e também como isso se dá em diálogo no âmbito da cooperação europeia, os países todos reunidos, né, os que assinam essa convenção. Então, estou falando só de marco documental, para a gente ter noção do que foi criado no Brasil, também tem interlocução com essa parte internacional, né? Foi inspirado também por isso, apesar de dar resultado um pouco diferente. Aí, eu estou fazendo uma linha do tempo não linear, tá? Mas tudo eu estou dando as datas também para vocês compreenderem, e tem relação com aquilo que eu falei no início da palestra, que é a ampliação do campo do patrimônio, como é que ele vai mais e mais e mais abrindo espaço, abrindo possibilidades, né? Então, a Constituição de 88 já foi um marco para a gente no âmbito brasileiro, porque ela criou as possibilidades, inclusive para novos instrumentos de preservação do patrimônio serem criados, né? E aí a proposta que o Brasil criou de portaria, né, no âmbito do IPHAN, para a preservação de paisagem cultural brasileira, foi possível porque a Constituição dá margem a isso, né? Ela diz que podem ser criados outros instrumentos para a preservação do patrimônio. Antes disso, o Decreto-Lei 25 de 37, do tombamento, que eu falei para vocês lá no início do campo do patrimônio, ele falava de paisagens de feição notável, dotadas pela natureza ou agenciadas pela indústria humana, passíveis de proteção pelo instrumento do tombamento. Mas aí a concepção de paisagem é diferente. E o instrumento de tombamento, ele tem uma ação um pouco rígida, porque ele implica em fiscalizar a materialidade do bem. O IPHAN pode usar o poder de polícia administrativo, né, pode multar se o monumento for destruído. Então, a ideia da paisagem cultural pelo instrumento da chancela é totalmente diferente, porque primeiro que é um documento por portaria do IPHAN, ele é um ato administrativo, né, de natureza jurídica mais simples, não é uma lei, né, assim, ele é uma portaria. Então, ele vai buscar que os agentes do Estado e da sociedade, também as representações, as associações, estejam em cooperação para cuidar daquela categoria lá de preservação do campo do patrimônio, né, da paisagem. Então, é um instrumento baseado na motivação dos agentes de cooperarem, né, se reunir para identificar e preservar uma paisagem. E esse instrumento, criado em 2009, no Brasil, enfoca sistemas de relações entre grupos sociais e a natureza, compreende manifestações em seu dinamismo e na continuada transformação, envolvendo diversificados usos e apropriações do território, mas também interpretações, percepções e vivências humanas. Aí, eu vou mostrar para vocês, essa daqui está pequenininho o texto, né, mas é a portaria 127 de 2009, da forma como foi publicado no Diário Oficial da União. É um instrumento que a gente tem no campo do patrimônio e no contexto brasileiro para preservar a paisagem cultural, né? E ali tem os considerandos que se fala, que é isso que eu expliquei para vocês, a legislação que serve de base, esse panorama internacional, o que se pretende por meio dessa categoria, por que ela está sendo criada, e ela fala, inclusive, dessa questão de globalização, massificação das paisagens, às vezes tem uma pressão muito forte das cidades, né, que não permitem também que a gente atue com essas paisagens mais tradicionais e mais específicas, né, nossas, como os sistemas agrícolas tradicionais quilombolas, que eu falei. Então, existe um cuidado do Estado em reconhecer uns tipos de paisagem peculiares, né, e gerar a preservação daquilo. Como se dá a preservação daquilo? É em diálogo com os outros entes, observando a legislação que os outros entes também têm que ter, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de paisagem de rio, tem a legislação ambiental referente às águas, regime de águas, que tem que ser levado em conta, né? Lá no Rio São Francisco também, toda aquela questão da Chesf, né, de Codevasf, das hidrelétricas, todas são legislações que implicam o território e que, se a gente estiver olhando para o patrimônio cultural, vai ter que ter diálogo com os agentes da área ambiental, né, da área do regime das águas, e também do planejamento urbano, dos municípios e das cidades. Então, a ideia é ajustar os dispositivos para cuidar melhor daquele ambiente, daquele território, olhando
o que a população precisa nessa perspectiva também de melhorar a qualidade de vida, né, de garantir também, ou buscar, pelo menos, né, inserção no mercado, às vezes, de produtos, e tem um monte de ações. Aí, conforme cada tipo de paisagem cultural, que a gente vê as ações necessárias para a melhoria daquele território que é tão importante para o contexto brasileiro. Então, a ideia desse instrumento é fazer um pacto com os agentes, né, inclusive os do Estado e os também os do campo social, os de universidade, para preservar aquilo. E aí se delimitam o que são as ações necessárias, conforme os atributos de cada paisagem cultural, conforme as características da paisagem cultural e o que é necessário para ela, e esse plano de preservação ele é conjunto, um plano de gestão, né? E aí ele tem validade por um certo tempo, e se houver desmobilização entre os agentes envolvidos, ou se as características da paisagem cultural se perderem, ou se acontecer alguma coisa porque ninguém cuidou daquilo, essa chancela, que é um selo de reconhecimento desse tipo de patrimônio, pode ser perdido, né? Então, isso é o que está no espírito da portaria, e assim eu termino a palestra, para não ficar muito grande, porque já deu o horário, e aí eu convido também, quem quiser, quem puder, tiver disponibilidade, para assistir a parte 2, em que eu vou abordar a paisagem cultural brasileira, mas por meio dos exemplos de caso, pioneiros, né, os inventários feitos em uma série de regiões do Brasil. E aí acho interessante porque aproxima mais da realidade nossa e para a compreensão geral do que é isso, que é um pouco específico, né, o campo do patrimônio. Mas eu acho que é isso, queria agradecer vocês, meus dados são esse aqui, e fico à disposição, se alguém tiver dúvidas, quiser mandar e-mail, né, ou quiser entrar em contato comigo para perguntar alguma coisa. Vou interromper aqui o compartilhamento para ver se eu volto a ver a Ana. Obrigada, Mônica, muito bom. Nossa, quantas fontes, quantas referências, né? Acho que já tem um material de pesquisa para quem estiver fazendo um trabalho sobre patrimônio, né? E pensar todas essas vertentes que a gente normalmente não considera, né? Bom, então vou reforçar mais uma vez o convite para que vocês acompanhem a segunda parte da palestra da Mônica. Ela vai ficar disponível nos mesmos canais e espero então que nós nos vejamos em breve, mais uma vez agradecendo a sua palestra e eu que agradeço. Nos despedindo para até logo, né? Um até logo, até muito breve. Até muito breve. Aí eu